internacionalização. Como a Cristina Barros disse, o tema da nossa mesa será a internacionalização e a gestão intercultural. Cada vez mais, e os pilares da gestão da internacionalização, da expatriação, sem dúvida, são os recursos humanos. Desde logo... sim, muito bem. Obrigada. Desde logo, a escolha do candidato, que é um desafio, começa por ser logo um desafio. Numa segunda fase, a retenção e a gestão do mesmo localmente. E em último, mas não menos importante, o pensar no regresso deste mesmo candidato à expatriação à casa-mãe. Aqui os desafios não são só as competências técnicas que têm a ser feridas, mas muito mais do que isso, em termos comportamentais, a motivação, a adequação da pessoa à nova realidade profissional, que é fundamental, mas também aqui o desafio cultural de cada país e de cada entidade também empregadora que tem a sua própria cultura. Aqui temos uma mesa muito rica, porque temos experiências também muito diferenciadas, desde logo com o José Paulo Machado da Small Compal, da Carla Pombeiro da NetJets e também a Patrícia Contente da Andrade Gutierrez. Agora disse bem. Aqui o objetivo, e cada um vai falar da sua experiência, o José Paulo Machado aqui numa perspectiva de Moçambique, a experiência de sucesso, mas também aqui a perspectiva de Angola, numa ainda mais inicial, a Carla Pombeiro numa perspectiva totalmente diferente, que é a colocação de expatriados em Portugal, com várias nacionalidades. Aqui o desafio, sem dúvida, é a gestão intercultural, com certeza, e vamos aqui aprender muito com a Carla também. A Patrícia, em vários continentes, aqui também Europa, África, Ásia, e vai-nos dar aqui uma perspectiva também diferente, e por isso, como podem verificar, temos aqui uma mesa realmente muito rica em termos de experiências. A pergunta que eu faço aos oradores é, sem dúvida, como é que o vosso departamento de recursos humanos apoia esta tendência estratégica a nível de internacionalização, de expatriação? Como é que conseguem apoiar? Como é que conseguem escolher o candidato certo, que com certeza vai ajudar muitos que nos estão a ouvir, que não há com certeza aqui umas métricas fantásticas, cada um é pela experiência também. Para além da escolha, como é que conseguem prepará-los para a mudança cultural? Como é que esse processo é feito? Eu passo aqui a palavra à Patrícia Contente. Obrigada. Boa tarde a todos. A nossa empresa é uma grande construtora e, na realidade, nós fazemos muitas expatriações. Fazemos mais neste momento para a África, temos algumas para o Líbano e temos uma para a Arábia Saudita. Na altura de escolher o candidato, acontecem duas coisas. Nós expatriamos por duas necessidades, ou por desenvolvimento de carreira, que é aquilo que efetivamente a expatriação deve servir, mas tendo em consideração a nossa realidade de trabalho e de necessidade de know-how técnico, também recrutamos diretamente para expatriar. E aí por falta desse know-how nos países onde nós operamos. Quando nós recrutamos diretamente para expatriares, nós costumamos dizer que quase nem passam na casa da partida. E a casa da partida é, na realidade, a sede que nós temos aqui em Lisboa. E aí a questão da gestão intercultural toma outra dimensão. Portanto, é um bocadinho mais complicado de gerir. De qualquer das formas, nós conseguimos minimizar o impacto da gestão cultural no recrutamento. Nós temos uma empresa com a qual trabalhamos e que nos fazem uns testes específicos de adaptação à culturalidade do país de destino. A eficácia não é a desejável, porque se nós estamos a recrutar diretamente para expatriar, já vamos ter aí a não aculturação direta à casa-mãe. Mas é um risco que nós temos que correr necessariamente por conta da nossa realidade de trabalho. Pondo esta possibilidade do recrutamento de parte e falando da parte de carreira, que é a outra razão pela qual nos leva a expatriar, e aí falamos já de gestão de topo e middle management. No recrutamento direto estamos a falar de funções mais de chão de fábrica ou blue collar, como nós dizemos. Quando fazemos gestão de carreira, fazemos o que chamamos xadrez de gente, em que escolhemos aqueles que realmente queremos expatriar, que vão levar o know-how, a cultura, etc, etc. E na gestão intercultural, ele já tem as competências para, mas a gestão intercultural não começa só na origem,
no destino também é preparado. Portanto, as nossas empresas no destino também preparamos os nossos colaboradores locais, que nós denominamos locais, e temos alguns programas que ajudam a essa preparação. Portanto, acaba por ser um misto de ambos, não só no destino como cá. Efetivamente, na parte de recrutamento, a eficácia não é de todo 100%, mas naquilo que são as expatriações que nós escolhemos para serem efetuadas em termos de carreira, nós temos um bom índice de retenção. Boa tarde. Eu trabalho na empresa NetJet, que é uma empresa que por si só, temos 450 colaboradores aqui em Lisboa, mas por si só já é um centro multicultural. Temos cerca de 20% da população aqui em Lisboa com uma nacionalidade diferente da portuguesa, portanto, entre ingleses, alemães, holandeses, espanhóis, franceses, temos um bocadinho de tudo. A multiculturalidade já está no DNA da empresa. Em termos de expatriação, a expatriação na NetJet é sempre voluntária e, como a colega estava a dizer, é sempre no âmbito do desenvolvimento de carreira. Portanto, facilita um bocadinho a expatriação, obviamente, e o que fazemos aqui, normalmente, colocamos à disposição do colaborador o projeto. Se ele está interessado, então, fazemos um acompanhamento dele e da família, porque achamos que é muito importante não só assegurar que o colaborador tem uma transição que é suavizada, mas também a família tem a oportunidade de participar no projeto de expatriação. Os nossos expatriados vão sempre acompanhados das famílias. Temos um programa de compensação também que obviamente permite e suporta a família e o empregado no local. E começamos sempre, para além do recrutamento interno e da entrevista, para aferirmos as competências necessárias para o desempenho da função, temos também sempre uma viagem ao local, onde o colaborador e a família se deslocam e têm a oportunidade de passar uma semana, onde vêem as escolas, onde vêem as casas, onde vêem qual é o ambiente onde eles possivelmente vão morar. Isso para nós tem feito toda a diferença. Posso-vos dizer que a NetJet tem estes programas há cerca de 10 anos e tivemos apenas um caso onde as coisas não correram bem e foi precisamente por causa da família que não se integrou e efetivamente mais tarde o colaborador, ao fim de 6 meses, para ser mais precisa, o colaborador contactou-nos e disse-nos que era impossível continuar porque a família tinha sido embora, inclusivamente, e não se tinha adaptado. Portanto, como a Alexandra estava a dizer, a maior parte das nossas situações é o recrutamento de estrangeiros internamente, mas de estrangeiros para viver em Portugal. Em termos de expatriação de Portugal para fora, temos nos Estados Unidos e temos também um projeto na Índia, mas aplicamos a todos eles o mesmo processo. E isso tem-nos garantido muito sucesso no nosso processo de expatriação. Muito obrigado, muito boa tarde. Antes de mais, em nome da Small Compal, obrigado pelo convite. Small Compal, todos conhecem. Quem conhece a marca Small Compal, levanta o braço, fazem favor. Muito obrigado, já fiz a minha publicidade introdutória à companhia, agora posso seguir. Como é que nós fazemos o recrutamento de pessoas para expatriamento? Estamos a expatriar basicamente para Moçambique, onde já temos uma fábrica a funcionar desde maio de 2013, e agora para Angola, onde vamos ter uma fábrica a funcionar a partir de julho, agosto de 2015. E onde vamos ter 180 pessoas a trabalhar. O padrão que nós temos é algo mais complexo, porque, nomeadamente para a marca Compal, temos uma embalagem de cartão complexo, que vocês devem conhecer mais por Tetra Pak, que exige uma tecnicidade tal que não é fácil ter pessoas com a capacidade técnica para fazer quer a manutenção, quer a operação das máquinas. E, portanto, para termos um operador, não é um chefe de linha sequer, um operador a funcionar bem com aquelas linhas, isto exige 3 anos de treino na nossa fábrica de Almeirim. E, portanto, imaginam quando temos uma fábrica com linhas de Tetra Pak em Angola ou em Moçambique, nós vemos forçados a ter operadores formados em Almeirim, portanto, expatriados. Deixem-me regressar um bocadinho atrás. O processo normal de expatriamento tem como base o desenvolvimento profissional sempre.
reconheço que os primeiros expatriados que fizemos para Moçambique tivemos algo de sorte, algo de engenho, mas algo de sorte. Não tínhamos nada pré-estabelecido, portanto fomos andando, fomos descobrindo o caminho, mas julgo que mexemos nas teclas certas. Fomos arranjar pessoas que tinham ambição de fazer mais e melhor, fomos arranjar pessoas que já tinham ambos alguns anos de casa e pessoas que nós sabíamos que tinham a cultura da companhia bem enraizada. Portanto, pessoas que tinham aquilo que nós chamamos a paixão pela companhia e por aquilo que fazem. E quando nós temos paixão, fazemos melhor. E, portanto, eles foram com as famílias. Eu costumo, ainda há 2 semanas estive em Maputo e, portanto, disse-lhes mais uma vez, os dois primeiros foram lançados aos bichos, uma mulher e um homem. Portanto, o marido de uma e a mulher do outro ainda hoje não trabalham, estão lá há 3 anos. Portanto, é um dondoco e uma dondoca, como eu brinco. E por lá estão com as famílias, com os filhos, portanto estão muito bem e estão a adorar aquilo que estão a fazer. E estão a fazer bem. Deu-nos a possibilidade de estruturar os recrutamentos seguintes. E mesmo para Moçambique, possibilitou que esses 2 que já lá estavam, e as famílias, acolhessem os colegas seguintes. E estamos com a prática que já foi referida de as pessoas vão passar sempre uma semana, geralmente sem os filhos, mas com a mulher ou com o marido sempre, vão passar uma semana, ficam no hotel e vão ver casas, escolas, vão ver como é que se vive, onde é que se pode andar a pé, onde é que não pode. Portanto, vão aprender, vão aculturar-se e ver se vão dar bem. Tivemos um caso de insucesso único, de um tal operador que foi para Moçambique e a mulher ficou cá, e não gostava de estar sozinha, não gostava de ter lá à solta, portanto, ele regressou, 3 meses depois, regressou a casa. Para Angola está a ser algo diferente. Nós ainda não expatriámos para Angola ninguém com a família, até hoje. A nossa fábrica do Bom Jesus fica a 60 km de Luanda. Nós temos uma aldeia feita por nós para as casas, com casas para os expatriados, tem as condições todas, tem ginásio, piscina, tem todas as condições, mas o próprio ambiente à volta da fábrica não permite levar famílias. E, portanto, torna mais complexo levar para lá pessoas. Estamos a ter muito sucesso, e vamos beber da experiência de Moçambique, para implementar em Angola. Estamos a ter muito sucesso com aquilo que chamamos de deslocações temporárias. São pessoas que vão por 3 a 4 meses e depois regressam. Vão sem as famílias, estão lá, têm condições especiais, obviamente, com um acréscimo salarial, e depois regressam a Portugal. Já temos vários casos de repetição, pessoas que pedem para voltar. E, portanto, são casos de sucesso que eu vos posso apontar, sendo que em Moçambique, realmente, os últimos que foram, e foram em agosto passado, há menos de um ano, estão felicíssimos, e era já de um nível de middle manager, portanto, em Portugal, portanto, já era um nível muito mais acima do que aquilo que era habitual anteriormente. Deixa-me só gostaria também só de acrescentar, na nossa empresa, ao contrário da NetChat, nós não encorajamos as expatriações com família, tendo em consideração as localizações onde nós operamos. Levar família para a Guiné Equatorial não é efetivamente o melhor destino, considerando que as nossas obras nem são na capital do país. Neste momento nós só temos expatriados com família em Angola e em Moçambique. A política de mobilidade que nós desenhamos prevê também apenas a ida com família a partir de determinados níveis. Portanto, a nossa estrutura salarial está montada de forma a que quem não leva família possa ser compensado salarialmente, que no final do dia nunca é a mesma coisa, não é? Eu receber mais 10 ou 15% por não levar a minha família não vai compensar no final do dia a falta dela. A verdade é que os países onde nós operamos não permitem, não existe a estrutura para, sendo de qualquer das formas possível a partir de um determinado nível em termos de grade de levar a dita família, mas não é efetivamente muito usual. No universo de 500 expatriados devemos ter 10 no total que puderam levar a sua família. Obrigada, Patrícia. Aqui o objetivo também era poder-vos questionar também aqui a questão, apesar de não existirem fórmulas de sucesso, com certeza que não existem, mas eu acho que o que todos procuram também saber é que competências-chave, já soubemos aqui pelo José Paulo, que a paixão é uma competência-chave para as pessoas, e eu achei, a última vez que falou-me sobre isso, e
eu comentei muitas vezes com algumas pessoas que conheço, sem dúvida, que a paixão, não há matriz de competências que possa ver o que é a paixão, provavelmente. Eu não sou psicóloga, mas acredito que seja difícil. Mas a verdade é que isso faz muita diferença. O que eu gostava também que pudessem partilhar aqui com todos é, não havendo uma fórmula, como se pode aproximar que competências-chave para o sucesso das pessoas, seja na Guiné, seja em Moçambique, seja em Portugal. E também uma outra questão é como é que preparam o regresso dessas mesmas pessoas. Conseguem ter lugar para esses expatriados que vêm com uma expectativa salarial e um enquadramento também diferente. Provavelmente, e aqui já falámos que na Andrade Gutierrez existe mais essa disponibilidade porque também estão em muito mais continentes, se calhar numa Small Compal, numa NetJets de forma diferente, mas gostaria mesmo que nos ajudassem aqui a desenhar que competências é que para vocês é importante o sucesso da expatriação e este regresso. Patrícia. Então, em termos das competências e as competências que nós validamos, vou dividir novamente. Em termos, quando fazemos um recrutamento, quando recrutamos alguém diretamente para expatriar, as competências que nós aferimos são a adaptabilidade. É uma das primeiras, por conta de todos os destinos remotos e longínquos e com pouco acesso a algumas das coisas que nós cá em Portugal temos como garantidas. Portanto, a adaptabilidade é uma das iniciais. A multiculturalidade, o respeito por culturas diferentes e mindset diferente e formas de pensar diferentes. Tendencialmente, os países onde nós operamos são países emergentes, em desenvolvimento ainda, e há algumas coisas que nós devemos ter em atenção. Associada a essas coisas a terem atenção, temos também aquela competência quase chavão, que é a resiliência, que é o tempo que eu vou ficar, porque nem sempre existem algumas funções que passam mais pelo dinheiro que eu posso ganhar, há outras que vêm mais, apesar de serem recrutamentos diretos para expatriação, como é que eu posso evoluir na empresa. E para eu conseguir tudo isso, nós temos uma atividade que demora a arrancar, que são projetos que têm que duram no tempo. Temos projetos a 8, 5, 10 anos, e para o qual estas competências são bastante importantes. E é isso que nós buscamos quando fazemos um recrutamento para expatriar. Quando nós estamos numa perspectiva de evolução de carreira e de divulgação de know-how, etc. Aí nós ativamos os nossos princípios. Nós temos 12 princípios, suportados por 34 comportamentos, que espelham a nossa cultura. E aí é o quão eu consigo levar a cultura da minha empresa, da nossa empresa, ao destino. A nossa cultura eu posso dizer que é suficientemente híbrida para que consiga ser aplicada em vários destinos. Nós não temos uma cultura formatada, é isto, tem que ser isto. Não, se nós observarmos cada um dos princípios, nós conseguimos levá-la e ser entendida e abraçada pelos diferentes destinos. É verdade também, não vou fazer daqui, temos uma cultura fantástica e serve. Cada destino vive a cultura de uma forma diferente, e eu acho que ela se adapta o suficiente para que cada destino consiga vivê-la de uma forma diferente. E quando eu falo de destino, falo não só de quem está expatriado, mas de quem é local, portanto os nacionais dos países onde nós operamos. Isto por um lado, em termos daquilo que são as competências que nós consideramos necessárias. Em termos daquilo que é o regresso, bom, o regresso é sempre a parte pior. Na maior parte das empresas e de experiências que conheço de outras empresas, o regresso pode ditar a não continuidade. Eu acho que existem muitos casos de insucesso no regresso. A nossa não é diferente, só é diferente pela quantidade de países onde nós operamos. Nós não temos regressos a Portugal ou regressos à casa-mãe, temos movimentações noutros países. Portanto, o regresso não é regresso à sede de Lisboa, pode ser regresso à sede de Brasil, e temos casos de sucesso, porque a casa-mãe é brasileira, e felizmente temos muitas obras mesmo no Brasil. Portanto, existe a possibilidade de manter a mesma posição,
O nível salarial mantém e cai aquilo que nós chamamos adicional de mobilidade, portanto, em termos de composição salarial, nós temos uma tabela salarial de origem que aplica aos expatriados e depois é feito uma equalization com base no cost of living, no custo de vida e na qualidade de vida de cada um dos países. Portanto, associada àquilo que é a tabela de base, nós temos percentagens de adicional específicas de acordo com as especificidades, passa a redundância, de cada um dos países. Portanto, os regressos é retirado esse adicional e mantém aquilo que é a remuneração que é determinada pela origem. Portanto, temos regressos de sucesso ao Brasil, mantendo as mesmas funções e o mesmo nível de responsabilidade, porque a estrutura assim o consegue alimentar. Regressos a Portugal são muito, muito reduzidos. E são mais nas funções de suporte, nas funções de engenharia ou de construção é de todo possível, é impossível, não temos obras nenhumas ativas em Portugal. Aquilo que conseguimos é, mantendo o mesmo nível funcional, fazer rotatividade entre os países onde nós operamos. A tabela de base é sempre a da origem, portanto nós temos uma estrutura salarial montada com base em estrutura de grades, e ele vem buscar a origem, as movimentações, depois ajusta-se aquilo que é o adicional de mobilidade em cada um dos países. Os adicionais são diferentes, por conta do custo e da qualidade de vida, mas essa informação está toda descrita e é do conhecimento de todos os expatriados. Sempre que existe uma movimentação, existe uma nova proposta de expatriação, onde todas as condições são apresentadas e aceites, caso assim suceda. Apesar de tudo isto parecer, de facto, é efetivamente bastante estruturado, mas nem todos os casos são de sucesso. Apesar de nós conseguirmos fazer a movimentação entre países, não é sempre 100% seguro que eu adapto-me num país, mas posso não me adaptar no outro. É certo que nós aplicamos sempre nestas transições, ou na maior parte dos casos, a multiculturalidade e os testes de adaptação, etc. Mas às vezes, quando estamos nos locais, a coisa não funciona tão bem como nós desejaríamos. E os nossos regressos acontecem, ou regressos, saídas da empresa, na realidade, o nosso turnover assenta em dois pressupostos. Ou não adaptabilidade, portanto nem todos os testes são 100% seguros e as condições dos locais por onde vamos também determinam esse regresso e muitas vezes, se não a maior parte das vezes, por questões familiares. Como as expatriações tendencialmente são feitas sem família, não é tanto a continuidade do projeto ou o valor que o projeto aportou ou aquilo que eu recebo por esse projeto, são questões familiares, são aqueles que determinam a não continuidade com a nossa empresa e posso dizer-vos que talvez 80% se prendam com questões familiares. Obrigada. Bem, em relação à NetJet, as competências são, acho que a minha colega Patrícia já mencionou e acho que devem ser para a maioria das nossas empresas quando falamos de expatriação. Flexibilidade, adaptabilidade, open mind. As pessoas têm que estar abertas a outras culturas e têm que saber trabalhar e adaptar-se nos novos ambientes. Em relação às características das expatriações e ao regresso, a NetJet, e para quem nunca ouviu falar, é uma empresa de aviação executiva, é uma empresa americana que tem os headquarters, portanto tem a sede aqui em Passo de Arcos. Nós aqui no escritório temos o staff, as pessoas com funções administrativas, mas por toda a Europa temos os nossos pilotos distribuídos e são cerca de 650 pilotos e flight attendants distribuídos pela Europa. A nossa expatriação assenta, portanto, em ou visa dois grupos específicos. Os pilotos que trazemos para Lisboa, e esses vêm das funções deles de comandantes para as funções de escritório, vêm para funções de direção ou de middle management. Nessas situações, normalmente nós asseguramos sempre o retorno à função anterior, porque obviamente temos uma pool de pilotos muito vasta, 650, e é fácil conseguirmos encaixá-los de regresso nas funções que tinham anteriormente,
Temos muitas frotas, temos muitos aviões e, portanto, isso normalmente não é um problema. Torna-se um problema nas outras situações de expatriação, que são aquelas em que nós tiramos pessoas de Lisboa e enviamos para projetos específicos ou então para a nossa casa-mãe nos Estados Unidos. Portanto, os projetos que eu falava ainda há pouco, a Índia e os Estados Unidos, nessa situação temos que pensar com muito mais cuidado o regresso à função anterior. Nessas situações o que é que fazemos? Fazemos uma limitação no tempo. O expatriado o projeto consiste normalmente, pode variar entre um ano e meio, não fazemos projetos mais longos nessas áreas. Depois o trabalhador, ao final desse projeto, tem duas opções. Ou fica no local, se houver oportunidade para isso, como por exemplo nos Estados Unidos, há a possibilidade de integração na casa-mãe, ou então regressa não para a função específica que tinha, mas garantimos o mesmo nível e o mesmo nível de responsabilidade e nível de remuneração. Normalmente, porque obviamente temos um ano e meio para gerir a ausência do colaborador no local, não é? Normalmente aliamos a essa ausência do trabalhador uma oportunidade de desenvolvimento de alguém da equipa. Portanto, fazemos um assignment temporário de alguém e damos a oportunidade a esse colega de temporariamente exercer as funções do colega que foi expatriado temporariamente. No final, depois voltam todos ao mesmo sítio, infelizmente, mas isso serve de desenvolvimento para o colega, não só que foi expatriado, mas também para aquele que ficou com a oportunidade de temporariamente exercer novas funções. E é uma empresa muito dinâmica, normalmente acaba tudo em bem e há oportunidades, felizmente, para a maior parte das pessoas. Mas é assim que nós gerimos. Olha, eu tenho uma felicidade, é que ainda não tive regresso. E, portanto, até agora tem sido fácil. Mas tenho a certeza que vou ter daqui a 2 anos, duas soluções completamente diferentes em relação àqueles 2 colegas que foram os primeiros a ir para Moçambique. E que eu tenho o hábito. De resto, posso dar um conselho. Para os expatriados, para países menos europeus, chamemos assim, ou menos ocidentais, é ótimo ir fazendo acompanhamento, eu diria, numa primeira fase semanal, numa segunda fase quinzenal e nunca menos do que uma chamada mensal. Mesmo depois de lá estarem 1 ano ou 2. Portanto, o acompanhamento é fulcral para as pessoas continuarem a sentir parte da empresa-mãe. Como vos dizia, a Amélia e o Bruno estão lá há 3 anos e quando estive há 1 semana e pico em Maputo, perguntei a cada um deles, então daqui a 2 anos, o que é que queres fazer? E a Amélia disse-me, Zé Paulo, quero voltar a Portugal. E eu disse, então e pões a hipótese de ir para Angola? Se tens um projeto novo em Angola? Ponho, depende das condições, mas eu quero ir mesmo para Portugal. Portanto, eu percebi a mensagem. O Bruno disse-me, até posso ficar cá. Portanto, vou ter seguramente 2 alternativas aí. Portanto, nós não temos ainda o programa de retorno estabelecido, mas há uma coisa que não temos dúvidas, é que quem regressar, e quando regressar após 5 anos fora do país e fora da empresa-mãe, vai encontrar uma empresa diferente, vai encontrar colegas diferentes e vai encontrar o seu lugar ocupado, porque o lugar, se era preciso, foi ocupado por alguém. Portanto, temos a certeza que não vai ocupar o mesmo lugar, vamos ter o cuidado de encontrar uma função que seja acima daquela que a pessoa tinha antes. Nós trabalhamos com níveis funcionais, portanto, é natural a progressão com o ganho de experiência, portanto, nós vamos tentar encontrar uma função com nível funcional 1 ou 2 pontos acima daquilo que havia quando foi a partida, mas não podemos garantir. Portanto, a taxa de sucesso ou de insucesso, eu vou conseguir dizer-vos daqui a 2 anos e picos, sendo que eu, como responsável pela área de gestão de pessoas, como nós chamamos, odiaria perder a Amélia e o Bruno, que deram o litro e deram toda a sua paixão. Comecei pelo fim, agora vou voltar ao princípio. Quando eu falei da questão da paixão, não foi por acaso. A paixão é um dos valores da Small Compal, nós temos uma mão cheia de valores, como costumamos dizer, e o mindinho corresponde ao valor paixão e ambição. Portanto, é a paixão pela empresa, pelas marcas, pelas pessoas, pela companhia, pelo negócio, e a ambição de fazer melhor amanhã do que hoje e depois da manhã melhor do que amanhã. Portanto, é isso que tentamos incutir às pessoas. Não há
um paixanómetro, a gente não tem maneira de medir a paixão, mas há comportamentos, conhecendo as pessoas, como era o meu caso, da Amélia e do Bruno, conhecíamos bem as pessoas, sabíamos o que elas já tinham demonstrado no passado. E, portanto, é pelo comportamento no dia-a-dia que nós conseguimos medir se há paixão sustentada no tempo ou se não há. Em relação... Qual era a outra questão? As competências. A primeira era a paixão, e a outra, a Patrícia disse-as todas, eu diria que a mais importante é adaptar. As nossas pessoas que vão para Angola e para Moçambique vão viver geralmente em guetos pela positiva, portanto não estão a viver no ambiente normal dos locais. E têm que ter o respeito pela cultura local e, mais do que isso, têm que ter o respeito pelas condições em que os locais vivem. Por facto de um português expatriado ir ganhar 10, 15, 20 vezes mais do que um colega angolano ou moçambicano, não lhe dá direito a certas coisas, antes, pelo contrário, dá-lhe obrigações de não fazer certas coisas. E já bem chega a visibilidade que às vezes há das diferenças salariais, que geram às vezes problemas. O dia-a-dia também requer adaptação. Eu fui a primeira vez a Luanda a semana passada, estive num escritório com 3 colegas angolanas. O ritmo é diferente. Não há que dizer, é diferente. Mesmo o ritmo entre as 3 senhoras que estavam na sala em que eu estive, era diferente entre elas. Assim como os meus colegas têm ritmos diferentes de mim, uns mais rápidos, outros mais lentos. É assim. Temos que nos adaptar. Estamos na terra deles, é fazer as coisas à maneira deles. E há um raciocínio completamente diferente dos africanos em relação aos europeus. Vou-vos dar um exemplo, vocês vão se rir, porque o exemplo é caricato. Mas aconteceu, um português num hotel pediu ao empregado: traz-me um café expresso curto, se faz favor. E o empregado trouxe-lhe 3 ou 4 ou 5 ou 10 minutos depois um café cheio até à borda. Ele disse: eu pedi-te um café expresso curto, bebe só o que quiser. O raciocínio é diferente. A gente ri-se, mas temos que pensar ao contrário. O raciocínio é diferente. Para que é que eu ia trazer um curto, se eu não sei se o curto para mim é comprido para ele? Eu trago cheio e ele bebe o que quiser. Bebe curto ou comprido ou médio, como quiser. Muito obrigada, José Paulo. Eu teria muito mais questões para fazer, mas não vou fazer, porque gostaria também de deixar o tema a debate e gostaria que fizessem aqui algumas questões, porque senão eu faço muitas mais. Gostaria que fizessem alguma questão aqui pertinente. Acho que têm aqui experiências muito diferentes e que ainda está num processo de internacionalização, num processo de expatriação, algumas dúvidas. Quem está a iniciar, principalmente, acho que estão aqui as pessoas certas também para fazerem as questões. Isto é depois do almoço, é natural, não é? Que não existam muitas questões. Custa um bocadinho. Não há perguntas? Muito bem. Muito obrigado. Meu nome é... Está ligado, sim. Posso? Sim, com certeza. Muito boa tarde, o meu nome é João Rodrigues e trabalho na Andrade Gutierrez, sou colega da Patrícia Contente, também na área de gente. A minha pergunta vai para os restantes colegas, não tanto para a Patrícia, mas o José começou a abordar o assunto, depois acabou por não o desenvolver, nomeadamente relativamente às condições de vida destas pessoas e à vivência que têm em guetos, digamos assim, guetos sociais, muitas das vezes composto também por colaboradores locais e por a comunidade envolvente, mas muitas das vezes pessoas que vivem apenas com colegas de trabalho. Eu queria tentar perceber de que forma é que tanto a NetJets como a Small Compal tenta minimizar esse impacto desse isolamento, digamos assim, ou pelo menos da vivência numa cultura diferente, num país diferente, em termos daquilo que é os tempos livres destas pessoas, a forma como conseguem, quem está com família talvez menos, mas quem não está com família, qual é a intervenção da empresa na tentativa de minimizar o impacto desta mudança na vida das pessoas? Muito bem, obrigada, João.
Peço desculpa então pela falha de não ter aprofundado. Nós temos dois tipos de alojamento para os expatriados que levam a família. Geralmente são numa primeira fase, enquanto não encontram casa, hospedados num hotel, mas nós preferimos que quando levam a família já tenham casa. E portanto estão em casas, juntos ou não. Temos colegas que vivem no mesmo empreendimento, temos colegas que vivem em prédios diferentes e, portanto, com as famílias é mais fácil porque junto aos nossos consulados há sempre festas e há sempre formas dos portugueses se juntarem. Há muitas reuniões de expatriados. Em África o próprio clima ajuda, portanto as pessoas comem muitas vezes em casa uns dos outros e convidam-se naturalmente. Essa é das aculturações fáceis. Os europeus nesses locais ganham muito facilmente esses bons hábitos e, portanto, convivem com muita facilidade, sendo que a vida nesses países começa muito cedo, acaba mais cedo e, portanto, quando há um jantar é às 7h30 e às 10 da noite está tudo a sair para casa. Os outros é mais complicado. Nós temos em Boane, nos arredores de Maputo, temos aquilo que chamamos a guest house, que é destinada, tem 5 quartos, são quartos todos eles com, eu diria, quase 30 metros quadrados, 20 e muitos metros quadrados, portanto são quartos suficientemente amplos para dar privacidade à pessoa. Tem uma casa de banho privada também, há uma zona comum, há um ginásio sempre, há uma zona onde há um snooker e um ping-pong, há uma mesa para jogar cartas, portanto procuramos arranjar a forma das pessoas se juntarem e se distraírem. Reconheço que é mais complicado, porque é uma zona isolada, 30 km de Maputo quer dizer entre 1 hora e 2 horas, depende da altura do dia em que se faz o trajeto, e as pessoas durante a semana, é verdade que estão desde as 7 da manhã até irem para a cama juntos, são colegas que estão juntos. Estes colegas são aqueles de curta duração, de 3, 4 meses, com exceção de um. Estas guest houses estão junto às fábricas e, portanto, não têm aquela envolvência citadina, chamemos assim. As chefias dessas pessoas, portanto, o responsável da nossa área de operações local, tem sempre o cuidado de organizar algo ao fim de semana, de vez em quando. Uma vez por mês, seguramente eles almoçam todos juntos ou fazem uma excursão juntos à praia, mas eles próprios se organizam, têm carros em que se podem deslocar, eles próprios se organizam para se distraírem. Ao princípio houve alguns comportamentos desajustados, chamemos-lhe assim, para ser simpático, que depois foram reajustados e hoje em dia está tudo a funcionar como deve ser. Portanto, a guest house hoje é utilizada nos termos que está previsto. Estava previsto desde o início. Exatamente. Bem, em relação à realidade da NetJet, obviamente trazer cidadãos da Europa para Portugal não é difícil, como vocês podem imaginar, e tendo em conta que eles vivem todos na mesma zona, Cascais, já podem imaginar que não é difícil conviverem socialmente uns com os outros. Eu aproveitava a oportunidade para falar aqui mais do projeto, por exemplo, da Índia que temos. O que é que nós tentamos fazer para ajudar então os colaboradores nessa situação? O alojamento é sempre em casas, nunca em quarto de hotel, para permitir efetivamente que mesmo que as famílias não estejam, de forma permanente eles tenham um local para levar amigos, para levar familiares, mesmo de Portugal, que tenham condições de alojamento. Portanto, neste caso da Índia, optámos por um condomínio fechado, onde têm todas as facilidades dos ginásios, dos restaurantes, da piscina, daquelas coisas todas, mas vivem em apartamentos. Para além disso, promovemos sempre, e na Índia é um caso específico, promovemos sempre também o transporte próprio. Na Índia, como o trânsito é muito complicado e como achámos que seria mais uma dificuldade para o expatriado se deslocar e conhecer à volta, o que nós proporcionámos a estes expatriados foi um turista. Então tem um motorista à disposição deles, que os leva, não só os leva e traz todos os dias para a empresa onde estão a exercer funções, mas que também ao fim de semana se disponibiliza para os levar ao local onde eles queiram ir. É assim que fazemos. Nós também, o motorista, esqueci-me de referir, o motorista é importante em algumas paragens africanas. Portanto, nós temos 2 motoristas da empresa, não são motoristas privados, não é? São 2 motoristas da empresa em Moçambique e outros 2 em Luanda, exatamente para esses serviços também. João Rodrigues, está esclarecidíssimo. Mais alguma questão?
Parece não. Querem acrescentar alguma coisa que considerem importante? Temos cerca de 5 minutos. Não. Eu já agora proponho apenas uma muito rápida. Para quem está a iniciar um processo de internacionalização, quais são os 3 primeiros passos? Com certeza, quando alguém inicia e que não tem esta experiência, quais seriam os conselhos? Já foram dados aqui muitos, mas de início mesmo de um processo de internacionalização e expatriação, que pode ser de pessoas internas ou externas, o que é que aconselhariam a estas empresas que estão a iniciar agora este passo? Bom, primeiro entender o destino. Entender a realidade específica do país para o qual vão expatriar. Se eu tivesse que dar um conselho, não recrutar diretamente para expatriar, porque aí a taxa de não sucesso pode ser assustadora, dependendo do número de pessoas que querem expatriar. Portanto, eu diria conhecer bem a realidade onde vão operar, e conhecer a fundo, conhecer as diferenças culturais, etc, etc. Não estou a falar aqui da parte técnica, da fiscalidade. Isso é uma coisa que está inerente e que certamente todos irão fazer. Eu focaria mais nos aspectos culturais e de diferenças que vão existir lá à frente. E existem empresas que são especializadas nesse tipo de levantamentos e que dão algum acompanhamento nesse sentido. Depois choose wisely. Escolham bem quem vocês vão querer expatriar. Eu quase que pego aqui no exemplo que o Paulo deu, a paixão. E escolher as pessoas certas para aquele projeto, e a fase da escolha e de quem eu vou expatriar é preponderante. Gostaria também de focar a parte de estrutura salarial, como é que vai ser, e fazer isso assentar também naquilo que é expectável acontecer no destino. Eu acho que o custo e a qualidade de vida são preponderantes para determinar qual vai ser o meu pacote salarial. Associado ao pacote salarial, perceberem se optam por tax equalization. Depois a partir daqui teríamos aqui mais quase uma tarde de conversa. Mas escolham bem quem vão expatriar, expatriem pelas melhores razões, e para mim com a carreira o desenvolvimento de carreira como um dos motes para. E depois perceber a culturalidade no destino. Eu acho que isso pode ser um fator bastante elevado de sucesso. Eu acrescentava só muito brevemente tudo o que a Patrícia já referiu, que é super importante, mas acrescentava ainda, mantenham o contacto muito próximo com os expatriados e garantam que todas aquelas coisas que para nós são mais do que garantidas, tal como abrir uma conta bancária no local, apoio quando recebem uma carta registada em casa, o que é que vão de fazer, como ir alugar um carro, todas essas coisas que para nós são super simples e que nós resolvemos no nosso dia-a-dia sem qualquer tipo de ajuda, para quem está expatriado num local que pode ser mais ou menos inóspito ou mais ou menos parecido com a nossa realidade, podem ser grandes desafios. E às vezes é por aí que começa a desmotivação do expatriado, quando sente que do outro lado, na casa-mãe, não existe aquele número de telefone para o qual ele pode ligar. Quando têm famílias, a mesma coisa. Uma das coisas que nós garantimos a todos os nossos expatriados também é um excelente seguro de saúde internacional. Não há qualquer tipo de preocupações nesse nível. Não podem existir. Caso contrário, às vezes é por aí que começa a ficar minada a relação e a estabilidade do expatriado local. Este último aspecto é importante e preferencialmente um seguro com repatriamento. É crucial. Muitos desses seguros, nomeadamente para nós, no caso da África, é repatriamento a Portugal ou para um país relevante, e neste caso será a África do Sul, porque há certas lesões que mais vale serem tratadas mais rapidamente do que estar à espera que haja avião e depois 11 horas de voo. Eu não tenho muito a acrescentar. Eu diria que o descobrir a paixão das pessoas e o selecionar as pessoas certas é crucial. Depois das pessoas lá estarem, o acompanhamento é imprescindível, porque há altos e baixos. Por muito resilientes que as pessoas sejam, há mudanças de humor e mudanças de circunstâncias. E uma semana eu posso estar muito bem e na semana seguinte posso estar em baixo. E é preciso que haja
na casa-mãe alguém em que se confie e que seja o ombro ou para encostar a cabeça e chorar um bocadinho, ou para levar um beijo ou uma palmada nas costas. Portanto, é sempre bom haver um ombro em Portugal. Nós estamos hoje em dia a fazer uma coisa que não fazíamos ao princípio, que julgo que é um passo em frente. Temos chamar manual é capaz de ser uma coisa excessiva demais, temos um pequenino folheto que tenta preparar as pessoas para estas pequenas miudezas. Se te acontecer isto, o que é que fazes? Se aparecer a carta registada para ir ao governo angolano, o que é que fazes? Se acontecer o que seja, portanto, temos uma série de questões práticas que já ocorreram e em que damos a solução. Em último caso, nós temos uma linha, não é a Saúde 24, mas é parecido, para que eles podem ligar para nós de cá tentarmos ajudar. Hoje é mais fácil, nós temos administradores delegados num caso e no outro, e portanto temos uma chefia de topo no local que ajuda a resolver essas situações. Portanto, resumindo, ajudar no início, escolher bem e acompanhar durante todo o processo até o último dia. José Paulo, Carla, Patrícia, muito obrigada pela vossa participação. Boa tarde a todos. Obrigada.